Meus queridos, estruturas metálicas, requisitos de projeto. Bora fazer alguns exercícios de aplicação. Primeira questão. Nos projetos das estruturas metálicas, deve-se evitar empoçamento progressivo de água nas coberturas, para que não sejam feitas verificações adicionais para evitar a possibilidade de colapso estrutural causado pelo próprio peso da água acumulada. A inclinação mínima da cobertura deve ser. Qual é a inclinação mínima da cobertura para que não seja verificada, fazer verificações adicionais? 3%. Se a cobertura tem menos de 5%, eu preciso fazer verificações contra o empossamento. Se ela tem menos de 3%, eu preciso de verificações adicionais contra o empossamento progressivo, gabarito letra A. No projeto das estruturas de aço de edifícios, devem ser verificados os estados limites de serviço, considerando seu estágio final de carregamento e levando-se em conta a contraflecha. O deslocamento máximo de uma viga metálica simplesmente apoiada com 6 metros de vão, que suporta pilares. Opa! É em milímetros. Normalmente, vigas de cobertura, L sobre 250, elementos de cobertura. Vigas de piso, L sobre 350. Agora, vigas que suportam pilares, são vigas de transição, é muito mais crítico. Então, é L sobre 500. Se eu tenho aqui um caso de viga que suporta pilares, 6.000 milímetros, ou seja, 6 metros de vão, dividido por 5, me dá um limite de 15 milímetros para a deformação máxima. Veja que a norma me dá a deformação máxima. Significa que a total pode ser maior, desde que eu tenha contraflecha. Total é essa daqui, máxima é essa daqui. Então, a norma me dá um limite de deslocamento máximo e não o total. O deslocamento total é o máximo mais a contraflecha, se existir. Em edifícios de estrutura metálica com vários pavimentos e altura de 20 metros, o deslocamento horizontal máximo no topo do pilar em relação à base é em milímetros. Veja, a situação crítica, mais de 2 pavimentos, do topo à base, H sobre 400. Infelizmente, é uma memorização que você precisa, mais do que ler ou ouvir e ver algumas questões e assistir uma aula. Anotar, e antes da prova, geralmente eu faço isso no dia da prova, na minha cadeira de prova. Chego mais cedo, primeiro, baixo a minha energia, respiro, geralmente está um calor absurdo, e aí eu espero me acalmar e pego a minha revisão, que são esses valores que você, por exemplo, FCC, em VUDESP, você não pode não ter aquela gabaritinho, aquela colinha para dar uma revisada final fresquinho para a prova. Tem que ficar fresco para a prova, tem que chegar cedo, se refrescar, baixar a energia, acalmar para não errar besteira. Isso é um ponto, esse tipo de revisãozinha decoreba é uma coisa boa de se fazer antes da prova. Tá aí, letra D, 50 milímetros. No projeto de um edifício de estrutura de aço está sendo utilizada a NBR 8.800 de 2008, poderia ser de 2024. Essa norma recomenda que a inclinação da cobertura não seja inferior a determinado percentual e que, ultrapassado esse valor, devem ser feitas verificações adicionais para assegurar que não ocorra colapso estrutural. Qual o percentual? Estamos falando de verificações adicionais, portanto, estamos falando em 3% limite normativo. Questão interessantíssima. As coberturas em estrutura metálica desempenham um papel essencial na construção civil, sendo utilizadas desde em residências até em grandes estabelecimentos comerciais e plantas industriais, oferecendo uma combinação eficiente de leveza, resistência e celeridade na execução. Com relação aos requisitos a serem atendidos pelas estruturas metálicas de cobertura, analise as afirmativas a seguir. Coberturas com inclinação inferior a 5% devem ser verificadas para que a água da chuva não venha a se acumular em poças em decorrência do deslocamento da estrutura. Perfeito! Eu não estou falando aqui de verificação adicional
Não estou mencionando empossamento progressivo, eu estou simplesmente falando que menos de 5% de inclinação, preciso verificar essa estrutura contra a formação de poças. Perfeito, então, a 1 está correta. 2. Deve ser prevista nas coberturas uma sobrecarga característica mínima de 2,5 kNm devido às instalações elétricas, hidráulicas, de isolamento térmico e acústico e de pequenas peças eventualmente fixadas. Esse valor nunca foi 2,5, e sim 0,5 kN por metro quadrado. A norma de 2008 trazia essa recomendação. A norma atual não traz mais essa recomendação, mas se você buscar na NBR 6120, que traz as cargas, ela prevê, ainda continua prevendo, esse 0,25 kN por metro quadrado para as coberturas aí com inclinação entre 1% e 5%. Portanto, está errado. Nunca foi e nem será 2,5 kN por metro quadrado. Os deslocamentos máximos de terças de cobertura em estruturas metálicas não devem ultrapassar a L sobre 350, onde L é o vão da terça entre apoios. Então, preste atenção. Terças de cobertura é L sobre 250, elementos de cobertura. Elementos de piso são L sobre 350. Portanto, aqui errado, só nos resta a alternativa A, 1. Está correto apenas. Considerando os estados limites de serviço no projeto de uma viga em estrutura de aço que suporta parede de alvenaria solidarizada com essa viga. Neste caso, o deslocamento máximo é, todos nós sabemos, basta voltar na aula teórica, se eu tenho um elemento frágil, rígido, solidarizado à viga, sob a viga, principalmente abaixo dela, eu não posso permitir mais de 15 milímetros de deformação, do contrário, isso geraria danos permanentes à estrutura da alvenaria. No projeto de estruturas metálicas, o deslocamento vertical máximo de uma viga de aço, de piso, se é viga de piso, eu lembro que é L sobre 350, sobre a qual deve ser solidarizada uma parede de alvenaria. Qual é o limite? Aí é uma questão que, veja, nós falamos que a norma traz a palavra sob. Mas se eu tiver uma viga sobre também, uma parede sobre a viga, você concorda comigo que também seria um problema, uma deformação excessiva? Então eu teria que ter L sobre 350 como um limite? Portanto, o que eu deveria fazer aqui? Qual que é o deslocamento máximo? Bora, 6.300, né, que 603, 6.300, dividido, já que é viga de aço de piso, por 350. Isso aqui vai me dar 18 milímetros. Qual deve ser o deslocamento máximo? 18 pela conta, mas a VUNESP trouxe como limite 15, entendendo uma coisa que eu também entendo, tá? Se está abaixo ou acima da viga solidarizada, significa que uma deformação grande geraria danos permanentes. Então, independente se está sobre ou sob, eu concordaria que deve ser limitado esse deslocamento. Obviamente, se na redação está sob, caberia algum recurso e aí cabe à banca ou não admitir, aceitar. A NBR 8.800, a qual trata sobre estruturas de aço, fornece na tabela C.1, essa norma aqui já não é mais essa tabela, né? Mas a ideia é a mesma, informações de deslocamento máximo para verificação de estado limite de serviço. A norma considera para vigas de cobertura que não apoia a alvenaria, não apoia, então não tem mais o problema de 15 milímetros. Não apoia a alvenaria ou material frágil. Em relação ao vão teórico L, um deslocamento máximo possível de elementos de cobertura é um pouco mais suave que elementos de piso. Cobertura é L sobre 250, piso L sobre 350. Se suporta pilares, é L sobre 500. Está aqui, não é mais a C1, e sim a tabela B1, falando exatamente sobre vigas de cobertura. Está aqui, ó, viga de cobertura. Assim como vigas, terças,
são tudo L sobre 250, gabarito letra C. No projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto, cada pilar do edifício deve ser efetivamente travado por meio de escoras, contenções horizontais em pelo menos 2 dimensões, de preferência ortogonais, em cada nível suportado por esse pilar. No caso de coberturas ou pisos sem laje de concreto, as escoras dos pilares de extremidade, sem laje e na extremidade, suas respectivas ligações devem ser dimensionadas para ações de cálculo e também para suportar uma força de compressão e de tração de cálculo, que não deve ser adicionada a outras ações de pelo menos, significa que ela não deve ser combinada com outras ações, né? Deve ser verificada isoladamente esse cenário, de pelo menos 45 kN, é o caso que nós vimos, tá? Se você for responder essa mesma questão pela norma antiga, era a alternativa C. Portanto, em 2022, o gabarito foi C. Em 2024 em diante, com a alteração da norma, o gabarito passa para a letra A, 45 kN. Significa que, de um modo geral, todos os pilares, suas contenções devem ser verificadas 1% do carregamento ou 75 kN, e os pilares de canto que não tenham lajes de travamento devem ser verificados para tração e compressão. As outras são só tração. Aqui é tração e compressão, 1% do esforço ou 45 kN. Este é o esforço que deve dimensionar as contenções. Está aqui, portanto, o gabarito letra A. Beleza? Espero que tenham gostado, aprendido e vejo vocês na próxima aula. Sem vacilar, bora estudar!